Fala, investidor! Tudo bom com você? Que quem fala é Daniel Varinga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar aqui sobre as ações da EZTEC. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo se inscrevendo no canal, ativando as notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. E não se esqueça de deixar a likezera para poder dar uma força aqui, ajudar o canal a continuar crescendo, ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é de qualidade e entregar para mais pessoas. Então conto com a sua ajuda, clica aí no botão de curtir, beleza? Como forma de agradecimento para você que me acompanha aqui, vou deixar na descrição desse vídeo um brinde. Você vai ter acesso ao meu curso totalmente gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores. Então é só você clicar, destravar o acesso e colocar em prática, pois conhecimento sem ação não gera nenhum resultado. Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, a EZTEC, hoje, ela está caindo quase 3%, é uma bela queda. A gente pegar no ano está caindo 1,5%, nos últimos 12 meses uma queda de 31%. Então, será que vale a pena investir em EZTEC? Será que a EZTEC está barata? Será que a EZTEC vai quebrar? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião sobre a empresa. Eu também vou deixar a minha opinião no final do vídeo, mas eu quero saber a sua. Então, deixa aqui para mim nos comentários que eu tô de olho. A EZTEC, se você ainda não conhece, é uma empresa do setor de construção civil. Ela tem o foco ali para o público de alta renda e ela está mais posicionada para São Paulo capital, o que na minha opinião é algo muito bom. É uma economia mais aquecida, mais dinâmica, digamos assim, se a gente comparar com outros estados do Brasil, e o público de alta renda é um público que acaba sendo um pouco menos sensível à inflação, um pouco menos sensível a questões de preço. Free float total da EZTEC está em 48,15% do capital, está aberto a mercado e ela tem um tag along de 100% em suas ações, o que é algo bom aí para o acionista minoritário. Entrando aqui nos destaques financeiros da EZTEC, nesse trimestre o resultado dela veio bem fraco, né? Principalmente devido ao custo dos produtos vendidos. Então, se a gente olhar aqui, ela vendeu mais se comparado, por exemplo, com o quarto trimestre de 2021, olha só, uma variação de 76%. Só que quando a gente chega no lucro bruto, ela vendeu muito mais e o lucro bruto ficou a mesma coisa praticamente, olha só, variação, né, ficou até inferior, né, menos 0,23%. Então a gente consegue ver que a margem bruta saiu de 43,8% para 24,8%. Então ela perdeu muita margem, mas aqui vale ressaltar que teve um efeito não recorrente nesse resultado. Já vou explicar para você aqui agora. Ela tem um empreendimento, né, gigantesco, olha isso aqui, ó, o EZ Parque da cidade, que é um monstro, né? É uma cidade aqui praticamente, né? Esse empreendimento que ainda está em fase de construção, e eles informaram que eles vão atrasar a entrega. Olha só, hoje estamos prevendo a entrega para depois do prazo de carência, então o prazo máximo seria abril de 2023, então eles já estão prevendo que não iriam conseguir entregar dentro do prazo, foram lá e provisionaram uma multa, né, que eles têm que pagar devido a esse atraso, de acordo com a lei. Então tá aqui, ó, com isso provisionamos em nosso balanço a estimativa referente à multa a ser paga aos clientes de acordo com a legislação vigente, ao qual reconhecemos integralmente nos dados contábeis. Então eles já provisionaram, assim, o máximo que eles acreditam que iriam pagar de multa, né, a multa total, lá nesse balanço do quarto trimestre de 2022. Então esse aqui é um dos motivos dela ter perdido tanta margem bruta, tá? Então não quer dizer que a empresa, assim, ficou horrível, perdeu fundamentos do dia para a noite. Continuando aqui, quando a gente entra no lucro líquido, o lucro saiu de 72 para 31 milhões, uma queda de 56%, também explicada devido a esse fator. Se a gente pegar no ano 2022 contra o ano de 2021, ela conseguiu aumentar as vendas em 17%, a margem, é claro que essa margem caiu, por quê? Porque ela teve muito mais inflação, né? O custo dos produtos vendidos aumentou bastante no ano de 2022, isso que impactou nas margens da empresa. Então ela saiu de uma margem de 46 para 34. Vale ressaltar que esse resultado do quarto trimestre também está impactando aqui nessa margem. E aí, quando a gente chega no lucro líquido,
líquido saiu de 430 milhões para 324, uma piora de 24%. Então assim, é uma queda, né? Inegável. Falar que o resultado foi bom, não tem como falar, nossa, foi muito bom, mas diante do cenário, eu sempre gosto de ressaltar que construtora, cenário de taxa de juros mais alta, inflação mais alta, ela sofre muito mais. Diferente do ano de 2021, que inicialmente a taxa de juros não estava tão alta lá no início de 2021, então ela teve um período melhor ali em 2021 falando de ciclo econômico. Então a gente tem que considerar isso também na hora da gente ponderar os resultados da empresa. Continuando aqui, agora eu vou entrar nos principais indicadores da EZTEC. Sempre digo em todos os meus vídeos que não existe regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre vou passar aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise, e eu sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Só que antes de entrar aqui nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer construir uma carteira vencedora para você viver da renda dos seus investimentos. Se você almeja alcançar sua liberdade financeira em um período de até 10 anos, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então a única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você quer ter o meu acompanhamento para acelerar seus resultados, com certeza conseguir bons retornos aí na Bolsa de Valores, é só você clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp, valeu? Então vamos continuar aqui a análise. Cotação do dia 17 de março de 2023, ela estava R$ 13,31, valor de mercado aproximadamente 3 bilhões, então na minha visão é uma empresa pequena dentro da nossa bolsa, empresas até 5 bilhões eu considero small caps, são ativos que são mais voláteis, né? Então não é à toa que a gente vê uma oscilação forte aí nas cotações, quando o mercado está em períodos assim de turbulência. Dívida líquida, menos 241 milhões. Aqui é um dos pontos fortes da EZTEC, na minha opinião. O que quer dizer uma dívida líquida negativa? Quer dizer que ela tem mais dinheiro no caixa do que dívida. Então, se ela quisesse quitar todo o endividamento, ela ainda teria disponível no caixa aqui 241 milhões, tá? Então eu acho isso aqui bem interessante, visto que o setor de construção civil é um setor extremamente cíclico. Então a empresa ter caixa deixa ela muito mais confortável em períodos adversos. Liquidez corrente de 5, isso quer dizer que para cada R$1 que ela tem em passivos a pagar no curto prazo, ela tem R$5 no ativo circulante. Então ela tem uma bela folga financeira, tem uma estrutura de capital bem conservadora. Quando a gente entra aqui no dividend yield, o dividend yield de 6% é um ótimo dividendo, levando em consideração que empresas do setor de construção costumam pagar dividendos baixos, costumam segurar boa parte do lucro, tá? Geralmente eu gosto de receber no mínimo 6, tá? Então ela tá pagando ali o mínimo, levando em consideração que é uma empresa que distribui uma parcela pequena do lucro. Eu vou mostrar isso aqui também. O ROI de 7% é um ROI abaixo do que eu gostaria de ver. Indicador de rentabilidade, quanto mais elevado, melhor, tá? Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em ROI, então no momento o EZTEC está com uma rentabilidade abaixo do que eu gosto de ver. Margem líquida de 29%, uma ótima margem, talvez a maior do setor, se não for a maior, está entre as maiores. Quando a gente fala de margem, eu gosto de margens ali de 10% ou mais, tá? Então 29% é uma ótima margem líquida. Indicador de preço que eu estou trazendo aqui, o preço sobre lucro, está valendo ali 9 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Olhando para esse indicador, me parece que está bem atrativa, né? Mesmo o lucro dando uma queda, o preço parece que foi bem mais castigado. Geralmente empresas com indicador de preço de 15 ou menos, eu considero que quanto mais abaixo de 15, mais ela pode estar barata. E quanto mais acima de 15, mais ela pode estar ficando caro. Então 9 vezes, vejo que no momento, é claro que a gente está no cenário do lucro, está diminuindo, mas ainda vejo descontada. Indicador de preço, mais um aqui para a gente olhar a precificação da empresa, que é o preço sobre valor patrimonial. É um indicador que compara o valor de mercado da empresa contra o patrimônio, né, com o capital ali dos sócios.
sócios. Então, se a gente pegar o patrimônio da empresa, hoje na bolsa ela está valendo 66% do patrimônio da empresa. Então, ela está com desconto aqui, né? Olhando para esse indicador, um desconto de 34%, que é um belo desconto. Entrando aqui no histórico de lucros e proventos, a gente consegue ver, conforme eu já falei, empresa cíclica, né? Ano de 2013 e 14 ela veio bem, 15 e 16 ela estava vindo bem, quando na verdade 16 ela começou a piorar, né? O ano de 2016 não foi muito bom, 2017 também não foi tão bom, 2018 deu uma melhorada, 2019 não foi aquilo tudo, aí ela começou a engrenar na verdade em 2019, a gente consegue ver que 2019 até 21 o resultado melhorou muito, mesmo diante de cenário de pandemia e tudo mais. Agora 22 o resultado já deu aquela piorada. Então é aquilo, né? Taxa de juros impacta muito no resultado dessas empresas. A gente consegue ver que ela está distribuindo aqui, olhando no olho, deve estar distribuindo algo em torno de 30 a 40% dos lucros. Então é uma distribuição que não é muito alta, né? Ela retém boa parte desse lucro e ainda assim está conseguindo pagar um dividend yield bem interessante. Outro ponto de atenção é que a empresa pagou o dividendo, né, durante todos os últimos 10 anos e mesmo diante de cenários adversos, ela continuou apresentando lucro. Então isso para empresas do setor de construção eu acho muito bom de se ver, tá? Me passa bastante segurança e tranquilidade quando eu vejo esse tipo de cenário falando de empresas do setor de construção civil. Olhando para o histórico de cotações, saiu lá atrás, né, cotada perto de R$1, centavos. Teve um bom período de alta até 2014, chegando a valer ali próximo de R$15. Depois voltou abaixo dos 10. Então é aquilo, extremamente cíclica, né? Quando ela pegou esse último período de alta, ela saiu ali abaixo de R$10 e chegou a ser cotada mais de R$50. Isso do ano de 2016 até 2020, antes da pandemia. Então assim, aqui a gente consegue ver que a empresa é cíclica. Quando pega um cenário favorável, a cotação também decola. E quando o cenário se inverte, né? Saiu de 50 para ser cotada aqui perto de R$10, né? Então, ativo extremamente cíclico e também volátil, pois não é uma empresa muito grande. Então, é mais fácil das cotações serem movimentadas. Bom, agora para finalizar aqui com chave de ouro, vou pegar os resultados da EZTEC desde 2015 até o consolidado do ano de 2022, resultados atualizados. E você que está acompanhando aqui até agora, está gostando desse conteúdo, não sai sem deixar likezera, beleza? Clica aí no botão de curtir, não custa nada e me ajuda demais. Então vamos lá. Receita da empresa vem uma crescente, apesar das dificuldades aqui, né, no ano de 2022. É claro que é aquilo que eu falei, né, quando um período não está tão bom, a receita cai muito, isso que eu não gosto, né, a receita ficar caindo, o EBITDA caindo muito de uma vez, isso aqui me chama atenção negativamente, mas a gente consegue ver aqui que o lucro está ainda assim melhor que 2019, mesmo diante de um cenário bem mais desafiador. Então ela está conseguindo apresentar um lucro razoável, apesar de, assim, se a gente comparar com o passado, né, não está saindo do lugar lá, o lucro está inferior ao ano de 2015, mas aqui a gente tem que olhar de acordo com o ciclo, né? Quando a gente olha para o resultado financeiro, é um ponto forte da empresa, a gente consegue ver que todos os anos o resultado financeiro dela fica positivo, a gente ainda consegue ver que o lucro líquido da empresa é maior do que o EBITDA, principalmente devido a esse resultado financeiro. Outra coisa que me chama atenção positivamente é a margem. Se a gente olhar a margem líquida, apesar desse ano de 2018 ter sido um ano muito ruim e no ano de 2022 teve esse efeito do quarto trimestre, a gente consegue ver que é uma margem que costuma rodar sempre acima de 35%. Então isso aqui é muito bom. E a margem EBITDA também é uma margem que costuma rodar ali mais de 20%, o que é uma margem boa, na minha opinião. A rentabilidade oscila um pouco, né, devido a esses resultados, que a hora tá bom, outra hora não tá tão bom. E quando a gente olha para o endividamento, sempre trabalhando com mais dinheiro no caixa do que dívida. Então eu acho que esse aqui é o grande diferencial da EZTEC, né? A questão do posicionamento que ela tem referente a público e localização, empreendimentos. Então ela consegue ter uma margem bruta maior devido à qualidade dos ativos, ao público que ela atende, a ser uma empresa que tem mais caixa, então ela não fica desesperada pensando em vender, ela não está com a corda no pescoço, então ela consegue desfazer dos seus ativos um pouco mais lentamente e se
segurar as margens. Então são pontos que me chamam a atenção positivamente. Então eu vejo que diante desse cenário, que a taxa de juros está esmagando o resultado financeiro da maioria das empresas, a EZTEC vem com resultado positivo. Então eu vejo que hoje é a empresa do setor de construção civil que está mais bem posicionada para estar passando por esse momento de crise. Na minha opinião, as ações estão atrativas, tá? Estão bem descontadas, bem abaixo do valor patrimonial aí, mesmo continuando apresentando lucro. Então, para mim, o mercado está batendo muito na empresa. Acredito que no médio prazo tem sim potencial de entregar uma ótima valorização, mas é claro que vai ter que ter paciência para aguardar passar esse período de taxa de juros muito alta, né? É um ativo mais cíclico, um pouco mais arriscado devido a toda essa volatilidade. Então, se você não quer muita volatilidade para sua carteira, não está preparado para ver o patrimônio desvalorizar, é melhor nem investir nesse tipo de ativo. Mas pensando a longo prazo, se você souber como encaixar na carteira, eu considero que nesse preço é um ativo bem interessante que vale a pena sim a análise, beleza? Então minha opinião é essa. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acredita que tem interesse e deixa aqui para mim nos comentários se tem alguma dúvida que você ficou referente a esse conteúdo ou se tem algum outro conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal do Investidor Raiz. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.